comentar com você neste vídeo sobre o William José, que para muitos já é jogador do Bahia, para alguns outros é um jogador que pode ser contratado pelo Esquadrão para a temporada de 2025 e outras que virão, né, amigos e amigas? É isso, antes de quaisquer coisas, agradecer muito a você, torcedor e torcedora do Bahia, né, pela grande gentileza do apoio a este trabalho ao longo de 2024. Desejo a todos um ótimo, feliz 2025, tá? E muita sorte ao Bahia, tá? Muita sorte mesmo. Muito obrigado pela contribuição, pela ajuda, pelo carinho de todos vocês aí, torcedores e torcedoras do Bahia. Bom, neste vídeo eu quero falar sobre o William José, vou falar sobre o William José, claro. Pedir seu like antes disso, já deixa o like. Se você puder e achar que deve, envie um pix para dar uma força pro canal, é importante, tá? Se não for o caso, tá tudo muito bem, mas se for o caso, enviar um pix aí de qualquer valor para dar uma força pra gente, tá bom? Mas não deixe de comentar, né, de fazer críticas, de elogiar, se for o caso, né? Prefiro até as críticas, tá? A crítica é bem mais importante, tenho aprendido muito com elas, ainda que algumas sejam um pouco mal educadas, mas acho que fazem parte também, né? Tá tudo muito bem. Muito obrigado por tudo. Vamos lá então. O William José tem 33 anos de idade, gente, e neste momento pode se converter num reforço para o Bahia. Antes de falar das qualidades técnicas do William José e como ele está jogando agora, né, eu quero só fazer um pequeno desabafo aqui. Estou cansado já de aqui nesses vídeos falar, olha, tem que haver um olhar da comunidade do Esquadrão para o que está acontecendo com essa SAF, né? Porque eu não estou vendo que isso esteja acontecendo por parte de muitos influenciadores. Não são todos, evidentemente, mas alguns influenciadores é como que aceitaram já aquilo que está sendo imposto pelo City, tá? Ou seja, na minha opinião, pelo tamanho do Bahia, e aí, assim, gente, quando eu falo tamanho do Bahia, eu tô aqui em São Paulo, gente, tá? Eu sou uma pessoa aqui, do chamado eixo, né? Tá? E eu trato o Bahia como um gigante no futebol brasileiro, porque para mim, um clube que tem duas conquistas nacionais, né, tem que ser tratado assim, tá? Um clube que tem a torcida do Bahia tem que ser tratado assim. E é um clube que tem uma torcida também muito ampla fora do estado da Bahia, tá? De pessoas que migraram e eventualmente de um ou outro que acabou ganhando carinho pelo Esquadrão, tá? Então para mim, eu concebo o Bahia como um clube gigantesco. O olhar que o City direciona para o Bahia não é olhar de acordo com o tamanho do Bahia, a meu ver, tá? Eu acho que a comunidade do Esquadrão tem que fazer crítica em relação a isso, tá? Ao invés disso, o que eu percebo é que as pessoas estão aceitando a situação. Então, quando o Bahia vai ao mercado, vai trazer um jogador, então todo mundo, bom, beleza, esse jogador aqui tal. O pessoal está levando muito em consideração o fato de que o City não quer gastar muito, né, de que um tal jogador pode ser bem interessante porque no passado ele seria interessante. O olhar não se desprendeu ainda do fato de que o Bahia já não é mais, o Bahia é associação só. O Bahia é o Bahia City, né? Que tem associação também, mas é sobretudo uma SAF, né? E que essa SAF deveria colocar muita grana e muitas contratações de qualidade neste Bahia. Não foi assim na primeira temporada, quando contratou o meio de campo dos sonhos, infelizmente não deu certo, mas foi o meio de campo dos sonhos. Se você parar e pensar os perfis, certamente que sim, né? Então hoje os torcedores aceitam qualquer jogador que está aqui muito bem, porque é o que a gente pode ter. Peraí, né? Depois da campanha horrorosa da temporada retrasada, né, essa campanha para muitos foi comemorada. Não era para ser comemorada, era para ser objeto de crítica, mas criticar muito mesmo. Os responsáveis por isso, que estão tudo muito bem, lá nos seus escritórios, muito bem vestidos, muito bem pagos, sem cobranças absurdas para eles, assim como também não há cobrança para a qualidade do trabalho do técnico Rogério Ceni, que pode ser um técnico muito melhor para o Bahia, se de fato foi enquadrado dentro do caráter de um funcionário do clube, e não um deus dentro do Bahia. Porque o que é o Ceni para ser tomado aí como um técnico tão importante assim, a ponto de não ser criticado como deveria, muito mais criticado como deveria, tá? Eu sei que nessa questão do Ceni, muitos estão comigo, fazem sim a crítica construtiva como devem fazer, tá? Agora, muitos criticam, por exemplo, as opções dele, a teimosia dele. Acho que nisso aí estamos juntos, quase todo mundo aí está junto comigo. Agora, na questão, por exemplo, dos reforços, quando pinta o nome para o Bahia, todo mundo, sabe, analisa como se fosse um jogador que o Bahia estivesse contratando há 4 anos atrás, há 5 anos atrás. Não, o Bahia mudou, é SAF. Né? Se os caras não estão colocando nomes de peso aí, tem que colocar. Por que não tem? Que história é essa? Né? Ganha um clube como o Bahia e não faz todos os investimentos que propõe fazer? Então eu discordo disso, tá? E aí eu fiquei acompanhando, por exemplo, a polêmica sobre o centroavante do Cuiabá, né? O Isidro Pita, que para mim sim, gente, muito bom centroavante, mas pera lá, sabe, Jorge, você está idealizando
Tá, eu estou idealizando, mas é diante de um olhar sobre a materialidade do Bahia. Algo que as pessoas não fazem. Então, dentro disso, eu penso o seguinte: o Isidro Pita seria contratado, seria alvo do interesse de um Palmeiras? Não. Ou seria contratado para compor o elenco do Palmeiras? No Corinthians, a mesma coisa. Tá? No São Paulo, a mesma coisa, para compor o elenco do São Paulo, porque o cara lá da posição é o Calheri. No Flamengo, a mesma coisa. Se fosse contratado, para ser reserva, não para ser titular. Então, eu acho que a comunidade do Esquadrão tem que ter a mesma percepção. Ô Jesus, mas não é assim que o Bahia City vê as coisas. É por isso que eu acho que tem que ter pressão sobre esses caras. Não pode deixá-los acomodados como estão. Porque eu acho que é falta de respeito com o Bahia. É impressionante. Eu aqui tenho essa percepção. Muita gente que tá aí não tem. Aí fica difícil. Então, como à medida que todo mundo começa a aceitar certos perfis como os caras que vão chegar para mudar o mundo aqui, né, que são os melhores possíveis, aí fica difícil eu continuar bancando esse discurso aqui sozinho, né? De que tem que ter pressão sobre o City, de que não pode se contentar com qualquer jogador que chega, de que tem que enquadrar o Isidro Pita como um reforço sim, que pode ser interessante, mas não definitivo. Se é para buscar o Pita, tem que trazer outro. Né? Tem que começar a exercer essas críticas aí, também importante. O Lúcio foi uma grande contratação, né? E tem que ser padrão Lúcio daí para cima. Não pode se contentar com qualquer um. E o William José? O William José é um jogador que pode ser interessante sim, mas também em alguns aspectos também se relaciona com essa ideia, tá? Vamos lá. Ele tá com 33 anos, como eu disse, tá? É um jogador que é muito bom, ao contrário do que as pessoas pensam, fora da área também, tá? Não é um jogador só de área, como muitos falam. Aliás, ele tem 1,86 m, ele em campo parece ser muito maior, né, do que ele é, né? Ele é um jogador muito esguio, né? Então parece que ele é muito maior do que ele é. Ele é um jogador, né, que é muito rápido, tá? Trabalha muito bem o passe curto, passe médio, passe em profundidade até. O William José é capaz de fazer esse tipo de jogada assim, é capaz de praticar um jogo bem legal fora da área, tá? É um jogador que se associa muito bem com outros atletas que chegam do meio de campo. É um jogador que tem um trabalho muito interessante também com aqueles jogadores que trabalham pelo corredor lateral ofensivo, né? Então eu acho que nesse sentido aí é um atleta que pode sim apresentar muitas possibilidades para este Bahia, desse grande técnico que é o Ceni, que para mim é só um técnico qualquer. É um técnico, sabe, que pode ser bom, mas que nunca foi bom. Lá no Fortaleza, vou repetir, tá? Para quem não entendeu. Ele pode se converter, tá? Num grande técnico brasileiro. Ele não é esse técnico ainda. E nem no Fortaleza ele era. Tá? Porque lá no Fortaleza não era o Ceni, era um contexto, na verdade, que trabalhava para que as coisas funcionassem. Fortaleza já era muito diferente naquela época, tá? Então ele era um bom técnico lá no Fortaleza, sim. Acho que foi o melhor trabalho que ele fez na carreira dele, mas ele não era esse técnico gigante que todo mundo fala. Então o que acontece? Com todo carinho ao Ceni, eu acho que o mundo tem que cobrá-lo, ele tem que acertar essas cobranças, tá? Mas aqui o vídeo não é do Ceni. Eu acho que ele pode fazer com que... Porque também o Ceni, ele é um problema. Porque assim, o Bahia fez investimentos quando formou esse grande meio de campo aí, tá? E aí o resultado foi pífio. Foi pífio também para mim, porque o técnico não está à altura de um grande projeto, ok? Não tá. Mas para muitos aí, e tem mesmo a excelência que o Guardiola, aí fica difícil, né? Aí fica muito difícil realmente, tá? Então vamos lá. Ele pode servir para esse jogo do Bahia? Pode. Ele trabalha o pivô? Consegue fazer o pivô de uma maneira bem interessante. Toca e ataca o espaço no costado da zaga para receber lá na frente. O que significa isso? Se nós olharmos para o William José no Betis, né? E olhar para o William José no Spartak Moscou, nós vamos perceber que ele precisa, sobretudo, de um meio de campo interessante que possa entregar essa bola para ele. Se o meio de campo do Bahia funcionar bem em 2025, porque é um meio de campo fora da média, né? Fora de série, mas que nem sempre está entregando tudo aquilo que as pessoas esperam. Se ele conseguir entregar, eu acho que o William José pode ser um grande receptor para a qualidade desse jogo, para esse jogo construído pensando nele, tá? É um jogador que pode, com o Lúcio, jogar também juntos, evidentemente, né? Numa posição, outro jogador noutra posição, o Lúcio atacando o corredor lateral, o Lúcio como segundo atacante e assim por diante. Ou até mesmo o William José como segundo atacante, se for o caso. Tudo bem, dá para jogar perfeitamente com os dois. O Lúcio oferece essa possibilidade, inclusive de trabalhar pelo próprio corredor central, tá? Pelo meio de campo, ok? Então o William José, ele no Betis, ele teve mais relevância em virtude de que ele teve um meio de campo com qualidade trabalhando para ele. No Spartak também há um meio de campo bom, tá? Mas não havia conexão. E esses jogadores do meio de campo, de certa forma, boicotavam assim o William José em alguns momentos, tá?
não confiavam no Willian José. Esse é o fato. Enquanto no Betis, essa relação era bastante profunda. Ok. Dito isso, mesmo no Betis, os números do Willian José variaram em alguns momentos, tá? Ele nunca foi um goleador que entrega muitos gols. É um goleador, contudo, que entrega assistência. E nisto ele consegue recuperar aí o número de gol dele, que não é tão alto assim. Então é um jogador participativo da etapa de execução das jogadas, entregando gols ou entregando assistência. A vantagem dele como centroavante é que essa capacidade que ele tem de sair da área faz com que ele também seja um garçom em vários momentos, tá? E em algumas situações, o José até mesmo participa da etapa de pré-assistência, o que significa que o centroavante, raramente ele dá pré-assistência. O centroavante é o cara que faz gols, é um cara que entrega assistência. Quando ele entrega pré-assistência, isso mostra a qualidade do jogo dele para todo o ataque da equipe, né? Ou seja, um jogador muito participativo quando o time está no campo de ataque, tá? Naturalmente no terço final. Então o Willian José, portanto, é esse centroavante que tem essa capacidade de fazer um pivô, atacar o costado da zaga com eficiência, participar de uma associação legal ali perto da área, né? No jogo aéreo é muito bom, acho que manda muito bem no jogo aéreo, né? Dentro da área tem presença, então tem todas essas qualidades aí. A questão tá executando tudo isso com a qualidade que deveria? Este é o ponto, tá? Então, o jogador ele pode ter uma qualidade 10, 9, por exemplo, só que ele pode atingir na participação, na execução desse trabalho, dessas características dele, ele pode atingir um 4, um 5, um 6, tá? O Willian José é um jogador, é um centroavante que, na minha opinião, ele é um 7,5, por exemplo, o que não é pouco, tá? A execução desse trabalho dele, na média, não tem sido esse 7,5. De qualquer maneira, eu acho que pela qualidade técnica dele, pelos recursos técnicos que ele possui, se ele voltar a executar com uma qualidade mínima todas essas características dele, ele pode se converter sim num ótimo reforço para o Bahia. Eu aprovo o Willian José no Bahia, tá? Com algumas ressalvas, acho que poderia continuar no mercado e buscar um centroavante. O Bahia ainda tem ali no seu elenco um jogador como Everaldo, então se é para trazer um Willian José, pelo amor de Deus, libera, faz alguma coisa para parar de ter, porque se você tem um elenco, é o cara que vai entrar, e eu acho limitado para o Bahia, o Everaldo, tá? Eu acho limitado. Então, assim, claro, você nem ama o Everaldo, né? Então aí fica também bem complicado. Então, na verdade, assim, o Willian José pode contribuir sim para o esquadrão, né? Ele pode se converter num jogador importante, num reforço importante. Agora, tem o se ele se adaptar, se o meio de campo gerar confiança nele, se o meio de campo entregar essa bola para ele, e para que isso aconteça, o meio de campo também tem que ter qualidade, tem que praticar qualidade no jogo, em campo, em 2025. Algo que em alguns momentos de 2024 a gente viu, em vários outros momentos de 2024 a gente não viu. Então o Willian José, ele vai chegar ao Bahia, se for contratado, como uma incógnita, pode dar certo ou errado. Eu acho que isso aí conta muito para isso os valores da negociação, porque vamos lembrar, é um jogador com 33 anos de idade, né? Então, se os valores forem muito altos, podemos pensar em outros centroavantes aí no mercado, e há muitos, tá? Paremos com essa história de que não há. Há muitos, tá? Eu acho que o Bahia hoje poderia estar lutando para contratar um Cúcio Hernández, por exemplo, né? Só que a realidade do Bahia é o Willian José. É contra isso que eu brigo. A realidade do Bahia não deveria ser o Willian José. Deveria ser o Cúcio Hernández, por exemplo, tá? Deveria ser um outro centroavante um pouco melhor do que o Willian José, tá? Então, eu acho que na realidade de um Cúcio Hernández, o Willian José também caberia no esquadrão, mas como jogador para composição de elenco, podendo entrar nos jogos em alguns momentos. Não para chegar como titular absoluto, pegando a bola, pegando a camisa, saindo jogando e, enfim, ser o cara em que vai se depositar toda a confiança. Então, na minha opinião, tem algumas coisas equivocadas aí no esquadrão, tá? Primeiro, esse olhar para o City e o que o City e olhar para o olhar, né, que o City direciona para o Bahia, que na minha opinião é um olhar axiologicamente negativo, tá? Um olhar que valoriza muito pouco, né, este clube tão importante do futebol brasileiro e mundial. Então eu acho que tem que ter uma valorização maior. E acho que os produtores de conteúdo precisam contribuir para isso, os influenciadores precisam contribuir para isso. De novo, não são todos que não fazem o que eu estou falando aqui. Alguns não fazem, eu acho que a comunidade inteira deveria fazer isso. Em vez disso, o que eu vejo é alguns aceitando a realidade de um Bahia que, no fim das contas, vai ser um time que vai brigar para permanecer no Brasileirão, meio de tabela, tá tudo muito bem se a gente for para o Sul-Americano. Pelo amor de Deus, gente, para isso não precisava virar SAF. Para isso tinha que ter, na verdade, intensificação de ações para que o clube conseguisse pagar suas dívidas, porque essa história de que é impagável, que não dá pra fazer, é mentira que contaram para vocês.
É mentira. Essa história de que um clube tem de virar SAF obrigatoriamente porque não consegue lidar com seus problemas. O Belintani mentiu para muitos de vocês. Era um mentiroso, tá? Era um mentiroso. E mentiu quando tentou convencer todo mundo de que essa era a saída para o Bahia, tá? Não era. Tá? Um clube do tamanho do Bahia tinha sim condição de sair, de atenuar os seus problemas e fazer investimentos para ser meio de tabela, por exemplo. Tá? Fortaleza virou uma SAF bem estranha, com um pequeno percentual aí e tal, mas o Fortaleza, você sabe, é o que é hoje, não é porque é uma SAF com 25%, 20% ali vendido e tal, é porque tem um projeto ali muito sério, tá? Então, as coisas para o Fortaleza são mais complicadas do que para o Bahia, tá numa situação logística pior do que a do Bahia, tem menos em termos de patrocínio do que o Bahia, então dava sim para o Bahia sair disso sem virar SAF. Se virou SAF, não é para ser o que era antes. Se virou SAF, é para ser muito mais do que era antes. Tá? Porque o Bahia tem condição de ser um gigante do futebol brasileiro, também em termos de conquistas. Só que olhar para tudo que está acontecendo agora é olhar, na minha opinião, muito limitado, muito limitador do que pode ser o esquadrão no futebol brasileiro, no futebol da América do Sul, amigos e amigas. É isso. Se ficaram bravos comigo, pode me detonar aí, não tem problema não, eu vou ler tudo, tá? Se vocês gostaram da minha análise e acharem que eu mereço, mande um pix para dar uma força aqui para o canal. Tá bom, gente? É isso. Ele José, se chegar... Seja bem-vindo ao Esquadrão, muita sorte a você e também ao Esquadrão, tá bom? Tá bom, gente? É isso.